e que foi a matéria-prima para essa organização celular que nós encontramos hoje para os seres vivos. Só que a gente vai falar agora sobre, agora ela tem mais um perfil, né? Vocês estão reparando desde a primeira aula até agora, a gente está, eu preparei vocês para poder falar exclusivamente sobre cada um desses organismos. Agora a gente vai dar uma especial atenção nas próximas aulas, ficar 2 módulos falando sobre bactérias, 2 módulos falando sobre fungos, 2 módulos falando sobre nematóides, enfim. Tá? Então, agora a gente vai começar falando sobre a morfologia e estrutura da célula bacteriana. Então, as células todas são unicelulares, elas têm mais ou menos 4.760 procariotos que são descritos, e esses procariotos incluem tanto cianobactérias quanto as bactérias, e estima-se que existam de 40 mil a 3 milhões e 500 mil bactérias que ainda o homem ainda não conseguiu identificar. Então, uma nova espécie de bactéria é muito passível de ser encontrada. Então, existem 1.600 espécies de bactérias agora, né, sem considerar os procariotos, porque procariotos incluem as cianobactérias. 1.600 espécies de bactérias descritas, e dentre essas eu coloquei aqui, né, 1.600 menos 4.760, seria o número de cianobactérias. Elas apresentam a subunidade 70S, né, do ribossomo, não possuem carioteca, como vocês viram na aula anterior, não há DNA em organelas, mitocôndrias e complexos de Golgi, cloroplasto, né? Então, elas não têm mitocôndrias, as mitocôndrias elas passam a ter em seres eucariotos, como a gente viu na aula passada. As bactérias não apresentam movimento ameboide, vocês vão ver isso em protozoários, que são seres eucariotos, e não fazem pinocitose e fagocitose. Vocês estudam isso quando vocês estudam os protozoários. E o DNA cromossomal de uma bactéria é o chamado plasmídio, né? Que a gente vai estudar daqui a pouco, eu vou mostrar daqui a pouco. E elas podem ser visualizadas em microscópio óptico também. Então, aqui vocês vão ter a representação, né, desse ribossomo bacteriano, a unidade 70S, então, o 50S, a subunidade, e o vermelho seria o 30S, seria uma representação do tamanho, né, e das características desse ribossomo. E aqui o ribossomo eucariótico, ele vai ter um dimensionamento, um tamanho diferente, né? Então, aqui seria a 60S, a subunidade, essa parte mais clarinha, e a parte mais escura, 40S, as duas subunidades onde ocorre o processo de tradução e formação das proteínas, no processo de tradução, que eu falei para vocês ainda há pouco, né? Traduzir, né, o RNA mensageiro significa expressão de fenótipos, né? O núcleo, o ambiente pode estimular a produção de um RNA mensageiro, genes são processados, ocorre a transcrição desse RNA mensageiro e essa transcrição produz uma fita molde de RNA mensageiro para a produção de moléculas de proteínas ou aminoácidos e que serão responsáveis pela expressão de fenótipos como resistência seca, resistência a antibióticos, no caso das bactérias. Tá? A pinocitose que eu estava falando para vocês é justamente essa incorporação de partículas sólidas e líquidas, né? Sólida, fagocitose, e pinocitose quando é líquida, né? Então, ela pode passar por algumas interrupções. Isso aqui seria uma representação da membrana plasmática, aonde moléculas elas podem entrar ou sair, né? E atravessar e ter um impacto, né? A lise celular, quando você tem diferenças de ambientes hipertônicos e hipotônicos, isso pode ter uma influência sobre rompimento de membrana e morte celular. Então, vocês vão ver muito isso, os efeitos que ocorrem de fungicidas em muitos fungos, que são muitas bactérias, né? Por exemplo, produtos cúbicos à base de cobre, eles vão ter algumas ações, né? E que isso vão ativar alguns fases do metabolismo celular da bactéria, por isso que é importante vocês entenderem a bactéria, para causar, e consequentemente vai causar a morte. O mecanismo de ação de uma molécula química, de um fungicida, que vocês
serão as pessoas responsáveis por recomendar, receitar ao produtor rural, né, ao produtor agrícola. Eles vão ter, dentre vários mecanismos de ação, um deles é agirem sobre a membrana plasmática dessas moléculas que vão passar e que vão prejudicar a integridade da membrana. Então, ainda sobre questões de tamanho, né, o professor pegou e colocou alguns representantes aqui para vocês terem, né, quanto que cada indivíduo tem um átomo, tem 0,1 nanômetro, né? Aqui as proteínas e lipídios variam de 1 nanômetro a 10 nanômetro, e aqui é a história do microscópio eletrônico, né, as recomendações para observação. Ó. Vírus e ribossomos, né, observar a síntese de proteínas, vocês têm lá de 10 nanômetros até 100 nanômetros agora. Uma bactéria pequena, ó, repare que a bactéria está muito próximo desse vírus, não, e ela também é recomendada a microscopia eletrônica para sua visualização. Então, ela tem de 100 nanômetros até 1 micrômetro. Núcleos, algumas bactérias, mitocôndrias, algumas células de plantas e animais, elas vão ter, né, quanto que tem de tamanho, a variação de 10 até 100 micrômetros. Então, no aumento de 400 vezes, vocês vão conseguir observar várias células aqui, inclusive aqui não está anotado, fungos, vocês conseguem observar essas estruturas. Alguns ovos, né, então, ovos de aves, células nervosas, células musculares, e todas elas vão ter algumas dessas dimensões que são utilizadas. A gente sabe que as dimensões que vocês vão ter de estudo, né, dentro dos objetos, os micróbios, eles vão ser mensurados, eles estarão representados tanto por esse símbolo de micra ou micrômetro, ou aqui de nanômetro, né, NM, representaria o tamanho. E normalmente esses organismos, principalmente organismos tanto macroscópicos quanto microscópicos, eles são representados por escalas, né? Então, quando você vê essa barra aqui, ó, de 1 milímetro, então, qual o tamanho dessa mosca? Então, eu venho aqui, se isso aqui tem 1 milímetro, ela vai até aqui, 1, 2. Então, o comprimento de uma mosca é quase que 3 milímetros. Utilizando a escala, serve para isso. Você sabe que ovos, se isso aqui for um ovo, você sabe que ela tem 0,5 milímetros de diâmetro esse ovo, e assim por diante. Então, são representações, vocês vão ver muitas fotos de microscopia com a presença dessas escalas, e essa é a função. Eu vejo muitos alunos, às vezes, têm dificuldade de entender a aplicabilidade dessas escalas. Às vezes, vocês não veem, tira uma foto no solo, vocês fazem a disciplina de física do solo, o cara coloca um canivete, coloca um isqueiro, para que as pessoas tenham uma ideia de escala, de tamanho. Porque não pode criar uma escala, não consegue fazer uma escala lá na hora. Mas, às vezes, anota algum elemento, né, que tenha na imagem, para depois colocar a imagem em escala. No microscópio, a gente faz isso. Então, uma foto que eu tiro de vocês, eu posso, de uma folha de uma planta, eu posso colocar essa folha em escala. Tem uma aula prática que eu uso com meus alunos, dentro das minhas disciplinas, que eu ensino a calcular a escala. Tá? E aqui você tem lá os tamanhos, né, de um bacillus, de 1,5 a 4 micrômetros. Escherichia coli, que é uma bactéria entérica, de 1 a 3 micrômetros. Streptococcus pneumoniae, que é uma bactéria que tem 0,8, é uma bactéria esférica, micrômetros de diâmetro. E a Haemophilus, né, uma bactéria extremófila. Influenza, não, acho que não é a Haemophilus influenza, é outra coisa. Então, ele tem de 0,25 a 1,2 micrômetros, né, de dimensões. Então, são os tamanhos que vocês podem encontrar para a célula bacteriana. Ainda sobre essa célula, o átomo, a representação, então, para não ter nenhuma sombra de dúvida, e os tipos de tecnologias de visualização, microscopia eletrônica, e aqui microscópio óptico, microscópio de luz, também é o mesmo amplitude. Então, aqui, e aqui a questão da acuidade visual, né, para conseguir até 100 micrômetros, 1 milímetro, né? Às vezes, um nematóide a gente consegue dissecar, às vezes ele tem de todos, né, um organismo maior que tem, considerado, né, por alguns autores, como sendo um micro-organismo,
a olho nu a gente consegue visualizar. Então, vocês têm aqui as amplitudes de tamanho dos vírus, das proteínas, de uma bactéria, das organelas, de uma célula eucariótica. Então, as vantagens de ser pequeno, né? Uma das vantagens elas podem absorver mais nutrientes, elas crescem muito mais rápido, que é a característica. A cada 30 minutos, uma nova bactéria ela surge no planeta. Ela nasce, cresce e morre em 30 minutos. Então, quantas gerações bacterianas surgem? É claro, isso é uma generalização. Tem algumas que são mais rápidas, algumas que são mais lentos o processo metabólico. Então, elas crescem mais rápido, os procariotos são haploides e os eucariotos são diploides, mutantes, muito fáceis de serem modificados, de terem variabilidade genética. Uma das questões que a gente está falando do coronavírus, né, essa questão da variabilidade, de você tomar a vacina, se não existisse essa variabilidade e essa relação de grandeza do seu tamanho, dessa troca genética que pode ocorrer entre os isolados, entre as partículas virais desse vírus. Então, a vacina que foi criada, né, para aquela cepa daquele vírus, se esse vírus fosse todos iguais no planeta, rapidamente a gente conseguiria vencer essa guerra contra o coronavírus. Mas o grande problema é que são duas lutas. Uma é a luta para a existência da população do vírus, onde ele cria mecanismos de variabilidade para que as vacinas elas não sejam tão eficazes. E, por outro lado, o homem para criar as vacinas contra essas partículas. Então, algumas doenças em que você não consegue... A própria gripe, o próprio HIV, um dos pontos, né, que explicam a dificuldade de você conter essas epidemias são os mecanismos de variabilidade que esses patógenos possuem. Tanto patógenos de plantas quanto patógenos de animais, eles possuem esses mecanismos. Tá? Então, as bactérias se adaptam bem mais rápido ao meio ambiente e possuem uma grande diversidade metabólica, então permitindo adaptação em diferentes circunstâncias. Né? Então, aqui tem algumas representações, né, da questão do tamanho. Né? Então, às vezes a gente imagina sempre os micróbios, ou quando eu apresento para vocês a célula microbiana, vocês não conseguem ter uma ideia tridimensional, né, de que existe uma forma, um X, um Y, um Z, que representaria, que tem uma superfície, que tem um volume, que representaria essa célula microbiana. Vou falar daqui a pouco sobre a morfologia de cada uma delas. E agora, né, falando agora sobre a célula, especificamente da célula microbiana, então, se a gente for imaginar, essa ilustração é uma representação do plasmídio, né? O plasmídio e algumas regiões dessa região, desse DNA extracromossomal das bactérias. E aí é uma das questões que, às vezes, que eu sempre cobro de vocês nas provas, nos testes, nas inúmeras atividades, que é com relação a esse genoma. Então, esse é um genoma bastante reduzido comparativamente com o genoma circular, né, com o genoma total da bactéria. Então, é um genoma extracromossomal. Então, ele tem algumas regiões desse genoma circular, que é o plasmídio, que conferem à bactéria resistência a antibióticos. Quais deles? Então, aqui já foi descoberto o PSTL, que confere resistência à ampicilina. Essas duas regiões aqui do genoma, esse é o gene BAN-HI e SA3, eles conferem, essa parte verde confere resistência à tetraciclina. Outras regiões genômicas, outros genes importantes que têm aplicações biotecnológicas, como o PVU2, o EcoR1, são regiões, né, essa questão do conhecimento do plasmídio é importante tanto para explicar o porquê das superbactérias que existem dentro dos hospitais, que elas conseguiram transformar, mudar no seu genoma. Então, você sabe que aspectos do ambiente, elas instigam o genoma, essas regiões que possuem genes, a se mutagenizar. É claro que existem várias formas de alterar o genoma, o interior desse genoma, e, consequentemente, garantir a perpetuação da sua espécie.
Então, a mutagênese, as várias etapas de mutagênese que ocorrem com seres, de alteração do alelo, que tem a ver com o que eu falei agora há pouco sobre variabilidade, elas vão conferir uma sobrevida, né? Nessa luta, o homem contra a bactéria contra o homem, quem conseguir ter o melhor armamento de sobrevivência, mecanismo de ataque da bactéria, mecanismo de defesa promovido pelo homem, vai conseguir sobreviver. Então, essas alterações a nível de um alelo, alterações a nível de vários alelos, cromossomos, um conjunto maior, vão ter reflexos no surgimento e vão explicar o surgimento dessas várias populações que nós temos de bactérias resistentes. Vocês sabem que os anti-inflamatórios, os antibióticos são grupos químicos, várias categorias, que têm funções para eliminar populações, infecções bacterianas no nosso corpo. Quando nós temos uma baixa imunidade, nós temos poucas células de defesa e as populações microbianas, dentre elas, uma das principais são as bactérias, elas se alojam, pelas várias vias, ou por ferimentos, ou pelas mucosas, falando dos animais, nas plantas, pelos hidatórios, pelos estômagos, por ferimentos também, né? Uma larva de um inseto é uma porta de entrada para uma bactéria, nesse período chuvoso, por exemplo. E elas podem se alojar e podem provocar os seus inúmeros danos. Então, bactérias provocam danos tanto em plantas quanto, né, nós temos várias categorias de doenças em animais que as bactérias provocam. Tá? E o último ponto que eu gostaria de falar sobre o plasmídio vamos imaginar, estou eu e o Éder do lado um do outro. Se o Éder fosse uma bactéria, o Éder seria uma pseudomonas e eu sou uma xantomonas. Eu sou de uma espécie completamente diferente do Éder. A gente entende que, por exemplo, para produzir semente entre indivíduos, tem que ter compatibilidade, né, tem que pertencer à mesma espécie. Para produzir um fruto de uma manga, né, agora é uma época de manga, eu tenho que ter o grão de pólen de uma flor masculina, pode ser da mesma planta, né, se autofecunda, ou de uma planta diferente, que voa e deposita. Então, tem que pertencer à espécie das mangas. No caso das bactérias, se eu tenho genes de resistência no meu plasmídio, então, o simples fato de eu ficar em contato com o Éder, o Éder ele é uma célula que é suscetível. Eu posso transferir esses genes de resistência, posso transferir plasmídios pela parede celular da bactéria. E aí o Éder passa a ter resistência à tetraciclina, resistência à ampicilina. Então, as bactérias têm essa possibilidade, essa plasticidade. Interespécies, entendeu? Não precisa ser somente transferência para bactérias. Estou dando um exemplo de bactérias, como também existem sistemas de transferência para uma planta. E aí o Elber, por exemplo, ele poderia me falar, mas professor, se é um gene de uma bactéria entrando dentro de uma célula de uma planta, de uma célula de um animal, isso tem um nome, professor. Isso se chama transformação. Pois é, e isso é transformação. As bactérias podem provocar isso. Alguns cânceres, já ouviram? Alguns cânceres têm fundo bacteriano. Algumas bactérias podem mutagenizar algumas células. A gente tem câncer local, né? Câncer sistêmico, enfim. Elas podem alterar geneticamente alguma célula e provocar um distúrbio cancerígeno devido a esses processos de transferência genômica. Transferência de genes, como eu estou colocando aqui, genes que conferem resistência a antibiótico, como transferência de genes provocando doenças dos nossos corpos. Uma das hipóteses, se você tem um câncer em qualquer órgão, uma das hipóteses, existem precursores, a radiação ultravioleta, bebida alcoólica, você tem utilizar alimentos conservantes presentes nos alimentos, podem, né, tem indícios de serem precursores de doenças cancerígenas, próprios antibióticos, né? Você usa antibiótico, que é uma molécula persistente, para tratar moléstias em animais, ele pode ser precursor, enfim. E você tem uma série de nuances ligadas a isso. Mas o que eu gostaria que vocês entendessem, que aqui é uma representação genômica, né,
desse plasmídio, e que esse plasmídio ele pode transferir características de uma cepa. É dessa forma que a dinâmica ocorre de transferência de genes de resistência e inúmeras outras fluxos gênicos. Então, as bactérias têm essa capacidade. Ela pode colocar partes do seu genoma dentro das minhas células. É claro que é uma transformação, que é uma mutagênese localizada. Tá? Vocês vão ver mais à frente na agronomia, eu vou falar lá em Fito 2, no 5º, 6º período, vou falar do agrobactério, que ele é uma bactéria que transfere, né, que confere uma doença, provoca um tumor, galha das coroas em uva, em rosáceas, devido a esse processo de transferência gênica do plasmídio, chamado plasmídio TI. Né? Então, vamos falar agora sobre as formas das bactérias. As bactérias podem ser em formas de cocos, né, e elas podem ter arranjos. Pode ser em formato de bacilos, então fácil, né? Então, o gênero Bacillus, que vocês conhecem, né, ela é meio que a extremidade falcada, é um conceito que chama oblongos, né? E a formato de espirilo, né? Então, isso aqui seria uma representação mais clássica do que é espirilo, do que é Bacillus, do que é coco. Coco ou esférico, tá? Então, coco ou esférico seriam bolinhas. Então, quando ele é alongado, parecendo um comprimido, né? Então, ele é na forma de bacilos. E quando ele é todo espiralado, a gente chama de espirilo. Seriam as 3 principais formas que nós temos das bactérias. Mas nessa ilustração eu aproveitei para colocar os arranjos também. O que é o arranjo? As bactérias todas são unicelulares. Então aqui vocês estão vendo um Staphylococcus, é um agrupamento de várias células individuais das bactérias. Né? Você vê, acha que é uma coisa só? Não. Cada unidade dessa é uma célula bacteriana que se aglutinou. Os estafilococos, elas associem, anotem no caderno. Estafilococo é um nome dado de arranjo de bactéria dos cocos, que parece um cacho de uva. Então, coloquem Staphylococcus, tracinho, cachinho de uva. Parece um cachinho de uva. E aí, o final é fácil, agora fica fácil, né? Diplococcus, quer dizer 2, então aqui Streptococcus pneumoniae, quando você tem 2 células arranjadas, células em formato de cocos, esse seria o segundo tipo de arranjo. O arranjo, que vocês vão ter um cordão unilateral, né? É o chamado de Streptococcus. É o arranjo de cocos, porque a bactéria é esférica e toda interligada, parecendo um colarzinho de pérolas. Então, se quiserem colocar, o nome é meio parecido, né? Staphylococcus, caixinha de uva, e Streptococcus, colarzinho de pérolas. Tétrade, né? Lembra do Brasil? O Brasil é tetra, porque o Brasil ganhou 4 vezes, né, a Copa do Mundo. Então, quando você tem 4 células da bactéria arranjada entre si, formando esse agrupamento, então, de um lado aqui, vocês têm o que a gente chama de tétrade. Já a sarcina, o nome não está ajudando muito, mas seria a junção de 2 tétrades, né? 4 e 4, quase que uma figura geométrica aqui de um cubo, de um dado, né? Uma figura cúbica, né? A figura de um dado seria o que a gente chama de sarcina. Então, anotem sarcina, dado ou 2 tétrades. Tétrade, tracinho, 4 células, 4 cocos, tá? Streptococcus, cordão pareado, né? Ou um cordão de pérolas, coloquem aí para vocês poderem associar. Esses são alguns dos tipos de arranjos de cocos, né? E agora os bacilos vai ser fácil, né? A terminação vai ser bacilos, então vocês vão ter, ao invés de, né, aqui é Streptococcus, que é um cordão de cocos, e aqui uma cadeia, né, um cordão de bacilos, né, o Bacillus anthrax, então ele vai ter uma cadeia de bacilos, ou assim como vocês podem ter diplobacilos também, vocês podem ter alguns outros tipos de arranjos, mas à frente eu acho que deve ter algumas ilustrações. E essas bactérias, né, que podem ter, né, com estáfilo, né,
Staphylobaccillus, vocês podem ter adaptações também e variações dentro desses grupos, né? As duas maiores, né, que apresentam o maior número de variações de arranjos, estão dentro do grupo dos cocos e dos bacilos. Os flagelos, eles podem estar distribuídos por toda a célula ou localizados num ponto, a gente vai estudar isso mais à frente, e esses flagelos, eles servem para a mobilidade da bactéria. E o esporo, né, formador, como o Clostridium botulinum, uma outra variação de morfologia das células bacterianas que tem o formato de bacilos. Os espirilos, né, o vibrião da cólera, né, é uma doença que é transmitida pela água contaminada. Então, vocês vão ter a localização desse flagelo polar nesse vibrião. Então, ela tem um formato quase que de salsicha, né? O espirilo, né, com vários flagelos também polares, como o Helicobacter pylori, né? E aqui as espiroquetas Treponema pallidum. Treponema é o agente etiológico da sífilis, né? Se não me engano, é sífilis, treponema? Eu acho que é sífilis. Vocês sabem que casos positivos de sífilis, né, você está tendo um surto atual dessa bactéria, eles meio que são quase que indicadores da infecção por HIV, né? Então, eles têm meio que um sinergismo nos resultados quando você tem esses resultados positivos. Pode Então, uma música, eu acho que o Zé Ramalho que fala, né? Qual? Treponema aí. Treponema? Não é pardo, não é viscoso, não sei, eu acho que é isso. Que ele usa na música. Depois procura. Se eu não lembrar, procura, vamos ver se a gente... Porque essas pessoas, às vezes, eles colocam esses termos científicos nas letras, né? Não, mas eu acho interessante, né? É interessante. Então, tem essa letra que eu acho que tem, eu acho que é desse aí que ele está falando. Depois eu vou ver direitinho. Estou procurando aqui. Treponema... sífilis, é isso mesmo. Treponema pallidum é o agente etiológico da sífilis, tá? Uhum. Aqui outros tipos de arranjos, né? O bacilos que eu tinha falado para vocês, o cocobacilos, né? É meio que uma mistura, tanto esférica quanto baciliforme, formato bacilo. Aqui as paliçadas, né? De bacilos agrupados. Diplobacilli, né? Seriam quando tem arranjos de 2 bacilos. E aqui streptobacilli, quando você tem como se fosse uma cadeia, uma outra denominação de arranjo, agora para mais de uma célula. Mas lembrando sempre que bactéria, ela é unicelular. Então, os espirilos são em formatos de espirais, como a gente tem, espiroqueta, espirilo, vibrião, né? Eles têm, na verdade, também tem uma denominação para sua forma, como sendo relacionada à foice para o vibrião. Sacarrolha, né, o rígido, para espirilo. Vocês vão ver algumas bactérias espiraladas, por exemplo, os enfesamentos, enfesamento pálido do milho, enfesamento roxo, eles são bactérias espiraladas, né? São essas bactérias que ficam ocupando os vasos condutores, obstruindo os vasos condutores do milho, que são transmitidos pela Dalbulus maides, né? Aquela cigarrinha do milho. E aqui a espiroqueta é um outro tipo de espirilo, mais flexível, né? E elas são mais em espirais, né? São as formas dessas bactérias. Aqui os cocos, né, que a gente já falado, diplococos, streptococos, parecendo um colar de pérolas. As bactérias que são encapsuladas, né, elas ficam dentro de duas células. Os pneumococos, elas podem encapsular. E aqui o que eu tinha falado para vocês, as duas tétrades, né, sarcina. E aqui, igualzinho, caixinha de uva, estafilococos. Então, os arranjos, né, que nós temos diplococos e streptococos, né, como que vocês vão observar. Isso aqui é a ilustração em varredura. As tétrades, né, a aparência. Aqui as sarcinas, seria uma ilustração. E aqui um formato meio que desorganizado. Os estafilococos, a gente fala que é um caixinho de uva, mas ela estaria várias células aglutinadas, arranjadas.
Então, uma das questões que vocês poderiam me colocar, professor, você está falando que alguns gêneros, então, diplococos, algumas têm até um nome, né? Streptococcus, que a gente conhece algumas bactérias, Staphylococcus. Existem alguns gêneros que se chamam, que têm uma designação associada ao arranjo dessas células, né, que teoricamente deveriam ser isoladas dessas bactérias. Então, se não tivesse arranjo, né, então as bactérias ou seriam baciliformes, ou seriam formato de coco, ou espiralados, então elas teriam pouca plasticidade, variação, mas os arranjos permitem com que elas tenham uma outra conformação morfológica. E é claro que elas, dependendo da situação, elas podem ter um arranjo, né, serem monomórficas, quando independente, estando no hospedeiro, no ambiente ou numa situação artificial, ela pode modificar, no caso de sendo pleomórfica. Então, ela pode ter mais de um tipo de arranjo. E um desses exemplos é a Neisseria gonorrhoeae. Então, o nome dessa bactéria é a bactéria que provoca a doença chamada gonorreia, né? É uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, né? Existe um termo, antigamente se falava de doença sexualmente transmissível. Então, o indivíduo pode ter a bactéria, mas não estar doente, né? Que existe essa questão do conceito. Então, hoje existe, se referem a essas doenças sexuais, essas infecções sexualmente transmissíveis, com esse termo. Então, a Neisseria gonorrhoeae, deixa eu ver aqui, vou colocar algumas imagens. Então, são doenças ligadas, né, ao órgão sexual, à transmissão sexual. Então, aqui, a organização da célula, os vários flagelos ao redor distribuídos e duas células agrupadas entre si. Então, elas podem ter não somente provocar corrimento dentro dos órgãos sexuais, né, pus, né, pustulento. Em algumas regiões do corpo, vocês podem ter outros tipos de sintomas, né, pequenas pústulas sendo formadas, né, e antibióticos são utilizados, né, tem várias formas de tratamento para tentar conter esse tipo de bactéria. Então, aqui o que a gente está falando, ela tem um padrão de diplococos, né? Então, mas só que essa bactéria, quando a gente cultiva, né? Então, diplococos, elas são gram-negativas, e quando a gente cultiva em meio de cultura, esse arranjo de 2 a 2 ele perde, ele passa a ser cocos individualizados. E isso faz com que essa bactéria Neisseria gonorrhoeae, ela seja pleomórfica. Existem formas de você poder verificar a questão de componentes da parede celular, que é o método de coloração Gram, que a gente vai ver mais à frente. Eu vou dar uma aula específica, uma parte prática só sobre coloração Gram e coloração Ziem-Nielsen também, que ao final do teste vocês também podem observar essa questão do arranjo de algumas células no microscópio, tá? Então, as microscopias que eu falei para vocês, então, fora da célula, né, você está enxergando fora da célula, então, a microscopia eletrônica de varredura. E dentro da célula, né, a gente utiliza a microscopia eletrônica de transmissão, como eu tinha falado para vocês. Então, aqui você está vendo um padrão meio de bastonete, né, formato de bastonete, né, uma bactéria baciliforme. Olha aqui o formato baciliforme. Olha que interessante. Somente as bactérias de plantas, não existe nenhuma bactéria de planta que seja formato esférico. Todas as bactérias que infectam plantas são todas com esse formato aqui. Interessante isso, né? Os alunos me perguntam por quê. Não sei dizer por quê. Isso foi meio que um processo de evolução. Bactérias fitopatogênicas de plantas, todas são baciliformes. Não existe bactérias esféricas. Em humanos, né, animais, aí sim, você vai encontrar uma mistura dos dois grupos de formatos da célula, que são agentes causantes. Bom? Aí, professor, esse formato aí, só imaginei aqui, esse formato aí dessa célula, que eles são mais pontiagudos, né? Por exemplo, um cocos, ele é mais arredondado, né? No caso, as plantas têm parede celular, né? Não digo pontiagudos, eles são, na verdade, mais cilíndricos, né?
Ele tem dois lados. No caso, isso, eu queria dizer isso, esse livro, né? Isso não tem nada a ver, não? O quê? Porque ela infecta esse formato mais plantas, né? Baciliforme, que a gente chama. Esse formato é Isso. chamado de bacilos, que dá nome ao gênero da bactéria. As plantas têm parede celular, né? Então, esse formato cilíndrico, será que não teria alguma coisa a ver? Não. Na verdade, nas plantas, as bactérias, elas penetram quando o estômago está aberto. Se o estômago não estiver aberto, a bactéria não entra. Vai pelo estômago. Pelo estômago ou pelos hidatórios, que são aquelas aberturas que tem ao redor. Ou ferimentos. Ferimentos provocados por insetos, ferimentos provocados por abrasão do vento, etc. A bactéria não tem capacidade de produzir uma enzima e degradar a parede. Tá? Tá. Bactéria de planta. Estou falando de bactéria fitopatogênica de planta. Sim. E no caso dos fungos, já sim. Os fungos, vocês falaram lá, ferrugem asiática, ele produz uma enzima e ele é capaz de degradar essa parede e penetrar dentro da planta. Fungo, sim. A gente chama de mecanismo direto de penetração. Fungo. Bactéria, não. Então, beleza, só viajei aqui, mas tá bom. Não, mas é importante, se você tem que tirar dúvida. Esse é o equipamento, né? Um equipamento maior, um microscópio eletrônico de transmissão. Então, você coloca ele dentro de uma câmera, né? Ele fica dentro, normalmente, resumidamente falando, existe, né, a técnica de microscopia eletrônica de transmissão em varredura. Eu fiz um curso de microscopia eletrônica em varredura em que você colocava a amostra. No meu caso, eu trabalhava com folhas, fragmentos de plantas contendo fungos, e a gente dava um banho de ouro. Isso chamou muita atenção na gente. Dava um banho de ouro, e esse material que ficava banhado nesse ouro, colocava dentro de uma câmara, dentro de uma condição de vácuo, e o equipamento, né, a gente ia calibrando, mudando de diferentes posições e tirando inúmeras fotografias. Na microscopia eletrônica de varredura, ele dá uma ideia em 3D. Já de transmissão, ele já dá uma ideia mais em 2 dimensões. Né? Então, é um equipamento bastante caro, tem poucos laboratórios que possuem, né? E que ele, né, esses microscópios eletrônicos são mais direcionados para a área de virologia, né, para essas questões que necessitam de ampliações com potência maior. Aqui eu coloquei para vocês, né, então é um sistema mais novo, né, então aqui na prática, às vezes o esférico não é tão esférico, então esse A seria o esférico, esse B seria o baciliforme, as variações de baciliforme, e esse C seria os espiralados. E aí eu chamo a atenção de vocês de uma doença famosa, né? Está aqui dentro do grupo C, no milho, que é os enfesamentos. Então, na verdade, o Dalbolus maides, ele transmite 2 tipos, né, de enfesamentos, né, de bactérias espiraladas, e uma partícula viral também. Dentro do corpo da cigarrinha, transmite, na verdade, 3 agentes etiológicos para o milho. É claro que o foco, você acaba vendo uma grande quantidade de sintomas dos enfesamentos, e isso tem a ver com o processo de plantar em safrinha. Um pico em que você tem maior população do inseto, você favorece tanto a população do inseto, população do inóculo, né, os 3 agentes, e isso está seguindo com um caminho quase que insustentável para a produção de milho. Produz, né? Vamos ver até que ponto o milho safrinha, né, essa segunda safra que vem após soja, agora em janeiro, ela vai conseguir suportar essa condição que o sistema, por um lado, você ganha muito dinheiro plantando e colhendo milho, nessa condição, pegando o finalzinho da estação das chuvas, mas por outro, até quando esse patógeno, né, essa bactéria, é uma bactéria sem parede celular e que vai afetar. Então, aqui nós temos as variações que nós temos de organização das células esféricas, tá? Esse aqui foi o que eu falei para vocês, tétades, sarcinas, estafilococos. Aqui também tétades, sarcinas, enfim, para bacilos. E aqui algumas variações de arranjos, esses quadrantes. E aqui um outro grupo, eu peguei de um autor diferente que colocava as bactérias chamadas de formas quadradas, que é muito pouco relatada,
e as bactérias chamadas de pedunculadas. Seriam outras coisas. Mas essas 3, cocos, bacilos, espirídeos seriam os padrões e os seus arranjos, que eu falei anteriormente, os padrões mais famosos dos gêneros mais frequentes das bactérias. Aqui, microscopia eletrônica de varredura, o estômago de Citrus, de Pseudomonas syringae, circundando, iniciando o processo de penetração dentro do estômago de uma planta em microscopia eletrônica de varredura. E aqui, né, agora, vou dar uma pausa, né, eu acho que vocês já devem estar muito cansados na aula de hoje, mas a constituição básica da célula bacteriana, né? Então, sabe que uma bactéria é constituída de uma única célula. E essa célula, ela é composta, às vezes vocês não tem os alunos têm muita dificuldade de entender essas 2 camadas. Uma camada mais externa, que é rígida, que é a parede celular, e uma camada mais interna, que é mais flexível, que é a lipoproteica, que é o que a gente chama de membrana citoplasmática. Então, as bactérias, elas têm esses 2 componentes. Então, uma parte externa, que é rígida, e uma parte interna mais flexível, que é a membrana plasmática. E fora isso, elas têm a região protoplasmática, que seria o citoplasma, a região nuclear, e uma região... e dentro dessa célula, que seria a célula procariótica, ela tem algumas partes que a gente vai estudar nas próximas aulas. Uma região externa, composta pelos flagelos, que é para dar movimentação. A pile, para dar adesão. Então, a pile, ela vai produzir uma substância que eu falei para vocês, lembra da pedra que é escorregadia? Né? O lodo, o limo, que você chama, o verde, que tem sobre as rochas, sobre as pedras, é devido à pile produzir a cápsula, que é essa substância que confere essa essa capacidade, essa característica mucilaginosa a essa pedra, tá bom? Fora isso, externamente, ainda avançando, né, agora dando uma sofisticação das estruturas que existem na parede celular da bactéria, a parede celular propriamente dita, né, e a membrana plasmática. Essas partes representariam a região externa da célula bacteriana. E a região interna, a gente vai estudar na próxima aula, os ribossomos, a região nuclear, os plasmídios e as inclusões citoplasmáticas, tá? Então, tudo isso, o professor, na verdade, ele preparou vocês para entenderem como que todos os outros micro-organismos eles surgiram evolutivamente e aí agora, para justamente a gente falar sobre isso que a gente está tendo, a aula de morfologia bacteriana, é uma das pautas da temática de bacteriologia. Bacteriologia é o estudo das bactérias. Tá bom?